Delongas, vamos ler então o texto. Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Isso aqui é Paulo dizendo, vamos ler de novo. Paulo diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu, Paulo dizendo, as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Amém? Papai, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Espírito Santo, fale ao nosso coração, que seja muito mais que uma instrução, mas a palavra verdadeira que é vida, e transforma, e cura, e liberta. Fala conosco nessa noite, para todos que estão aqui e os que irão assistir posteriormente essa mensagem. Que o Senhor venha, papai, manifestar a Tua graça. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão, se eu perguntasse para você, hoje, o que é mais importante na sua vida? Se eu falasse hoje, se alguém perguntasse para você, o que é mais importante na sua vida hoje? Aí você pode estar pensando assim agora, alguma coisa material ou alguma pessoa. Talvez está perguntando, nossa, é minha esposa, nossa, meu cônjuge, meu namorado, minha namorada. Ou você pode estar pensando assim, nossa, aquela varoa, aquele varão. A gente não pode falar que é crush, irmão. É crush? Ajuda eu aí, jovens, ponto, não tem? Então, é varão e varoa. O que é mais importante na sua vida? Ou vou melhorar a pergunta, o que você considera como mais importante? Já respondeu aí para você mesmo? Terceira pergunta, como você lida com o que é mais importante na sua vida? Quarta pergunta, isso que você respondeu agora dentro do seu coração, que é o mais importante na sua vida, faz você estar realizado ou realizada? Porque nós vemos aqui no texto que Paulo disse, o foco de Paulo era considerar que o alvo dele, o foco dele era Jesus Cristo e fazer a vontade de Jesus Cristo, considerando todo o restante na vida dele como nada. Paulo dizia assim, eu considero isso como esterco, como cocô de cavalo. Uma linguagem não tão bonita para vocês entenderem bem o que eu estou dizendo. Paulo era um homem culto. O apóstolo Paulo era um homem culto, sabia entrar e sair em qualquer lugar, um homem com cidadania romana. Ele tinha uma certa fama, mas Paulo, depois de tudo que ele passou, tanto como sendo fariseu, como sendo apóstolo de Cristo, Paulo diz, tudo isso eu considero como esterco, comparo a nada. Tudo isso eu comparo a nada, comparado à grandeza de Cristo e o amor que ele tinha por Jesus. E o tema dessa mensagem, na verdade, não é o que é mais importante na sua vida. Mas o tema dessa ministração hoje é cuidado com as distrações. Mas para a gente entender o que são essas distrações, então por isso eu tenho que te falar como Paulo lidava com isso. Paulo não deixava que nada o distraísse. E ele buscava viver intensamente para Deus. Por isso que eu perguntei para você no início, o que é mais importante na sua vida? Paulo considerava o mais importante na vida dele, o Senhor Jesus. Não era o título que ele tinha, não eram as pessoas que gostavam dele, não era o que ele podia ou não fazer, mas ele considerava Jesus como tudo, como o maior,
como primeiro na vida dele. E ele buscava viver intensamente para Deus. Seu alvo era Cristo, seu foco era Cristo, suas vontades eram para Cristo. Tudo que ele fazia era para agradar ao Senhor Jesus. E a Bíblia, ela deixa evidente que existe um padrão de busca que foi determinado pelo próprio Deus para todo homem. Nós não podemos viver sem nenhum senso de propósito. O que é isso? Tem muitas pessoas que vivem sem um senso de propósito. Qual que é o propósito da sua vida? Para que você existe? Tem muitas pessoas que simplesmente acordam, trabalham, estudam, alimentam-se, dormem, acordam, trabalham, estudam, alimentam-se. Não necessariamente nessa ordem, mas fazem isso todos os dias. E nós temos que fazer todos os dias para sobreviver. Mas muitos de nós somos presos e vivemos presos naquilo que é terreno. O que é mais importante na sua vida? Você vive preso no quê? Em Lucas capítulo 12, versículo 15, no Evangelho de Lucas diz o seguinte: então lhes disse, Jesus dizendo, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. E é engraçado porque se a gente for analisar, irmãos, eu e você, eu não me excluo disso. Por que nós buscamos tanto o que é material e tão pouco o que é espiritual na nossa vida? Se tivéssemos um pouquinho mais de senso de propósito, nós nos questionaríamos daquilo que é mais importante e o que é mais prioritário em nossa vida. O ser humano, ele foi estabelecido na terra com um único propósito. Sabe qual que é o propósito que Deus fez o ser humano? Isso está escrito na palavra dele. É o único propósito, é buscar a Deus. Leiam comigo Atos capítulo 17, põe para mim. Atos 17, 26. 26 e 27. Atos capítulo 17, versículo 26 e 27. Nós nascemos com um único propósito, buscar a Deus. Diz assim o texto: de um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, como se fosse no escuro, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Embora Deus não esteja longe, nem de mim e nem de você. Então nós nascemos com esse propósito. E o que realmente importa então? São as coisas de cima ou as coisas aqui da terra? Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: portanto, Paulo dizendo aos colossenses, já que vocês ressuscitaram com Cristo, olha o que Paulo diz: procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Deus, em Cristo, em Jesus. Pensem nas coisas que são do alto, nas coisas que são de Deus. Mas nós fazemos o inverso. Nós pensamos nas coisas daqui, para viver por aqui, e esquecemos o que é importante em nossas vidas. Foi por isso que eu perguntei, o que é importante na sua vida? Talvez você possa ter pensado, se eu tiver dinheiro, irmão, aleluia. Ou se eu casar com aquela varoa, se eu casar com aquele varão, eu vou ser feliz. Irmão, depois de uns anos de casado, você me conta. Aleluia. É bênção, irmão. É bênção, mas você tem que orar muito, jejuar, falar assim, eu decido te amar, meu amorzinho. Quando reclamar que você esqueceu a toalha pendurada,
E tem as coisas, né? Então, vocês já, os casados aí do Sindicato dos Casados, sabem do que eu estou dizendo, né? Bem? Então, irmãos, é muito simples algumas coisas. Pense comigo. Se nós gastarmos 16 horas por dia, o dia tem 24 horas, certo? Se nós gastarmos 16 horas por dia em contato com as coisas dessa vida, e apenas 5 minutos por dia em contato com Deus, não será de se admirar que as coisas dessa vida sejam 200% mais reais do que Deus. Quem disse isso foi um irmão chamado William Ralph Indy. Ele falou assim: a gente pensa a maior parte do dia só nas coisas daqui, só nas coisas dessa terra, e 5 minutinhos para falar com Deus, você vai dormir, Senhor Jesus, abençoa os meus pecados, perdoa os meus pecados. Aí você assiste muito filme, Senhor Jesus, abençoa o Rambo, não. Jesus, o Rambo não sei. Mas se a gente não dedica tempo ao Senhor, é natural que as coisas aqui dessa terra são muito mais importantes para nós do que Deus. Aí eu te pergunto, será que é por isso que Deus não é real na sua vida? Não é real na minha vida? Jeremias 29, 12 e 13 diz assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão. Quando? Jesus não disse, Deus não disse, vocês vão me buscar e vocês vão me achar quando você estiver assistindo Netflix. Eu já tenho que parar de falar da Netflix, né? Fazer propaganda para eles. Vou querer roer depois do negócio. Vocês vão me buscar e vão me achar quando vocês estiverem jogando bola. Vocês vão me buscar e vão me achar quando vocês estiverem não sei aonde, fazendo alguma coisa. Não, o texto diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. Aleluia. Então Deus espera de nós amor total. Deus espera de mim, de você, toda a intensidade do nosso ser. Deus espera de nós uma dedicação de coração, de alma, entendimento, força, empenho, determinação, energia e entrega. Às vezes a gente só gasta energia fazendo exercício, mas não gasta energia buscando a Deus. Só gasta energia dando uns porrada no saco de pancada, irmão. Mas não gasta energia buscando ao Senhor. Do saco de pancada é um negócio interno, aí os irmãos não vão entender não. C.S. Lewis disse o seguinte: o cristianismo, se for falso, não tem valor. Se for verdadeiro, tem valor infinito. A única coisa que lhe é impossível é ser mais ou menos importante. Nós vemos isso, dorme, meu irmão, na geração de Laodiceia. Jesus disse o quê? Para aquela igreja de Laodiceia: conheço as suas obras, sei que vocês não são quente nem frio, e porque vocês são mornos, eu vou vomitar vocês da minha boca. E aqui eu já quero começar a entrar, depois dessa pequena introdução, no que é o tema proposto hoje. Irmãos, não é questão de querer buscar a Deus ou não, senão vocês nem estariam aqui. Não é questão de querer ou não buscar a Deus, porque eu acredito que todos estão aqui porque querem ouvir a Deus, querem buscar a Deus. A questão é que não estamos buscando com intensidade, e talvez isso não esteja acontecendo por causa das distrações. E as distrações, depois do pecado, irmão, talvez seja o pior inimigo que existe. E o que é distração? Eu vou dar para vocês alguns conceitos da palavra distração, que eu procurei da etimologia da palavra, a origem da palavra. Distração, falta de concentração dos sentidos, no que se passa à sua volta. Desatenção. Já viu distração? Aquela pessoa que você está, a pessoa parece que está em Nárnia, está em outro planeta. É uma desatenção das coisas que estão acontecendo à sua volta. Outra definição. A desatenção causa erros, enganos, equívocos. Quem aqui já errou alguma coisa no trabalho por desatenção? Estava viajando na maionese. Estava lá pensando no Corinthians perdendo. E acabou errando alguma coisa.
Outra definição: estado de quem está com o espírito distante, alheio, distração. Estado de quem está com o espírito dele distante, alheio às situações. Outra definição: ação de entreter-se, diversão. Esse eu acho que é a palavra distração que vocês mais conhecem a definição, não é? De entreter-se, diversão, divertimento, recreação. Outra definição: divisão, apartação, separação de algo que se encontrava reunido, desvio, desunião. E essa última aqui eu achei interessante: destruir um todo em partes, rasgar, dividir, vender a retalho. Tudo isso faz parte da palavra distração. E o que é distração? Fora desse contexto da raiz da palavra. Preste atenção nisso que eu vou te falar. A distração na minha e na sua vida, a distração é a destruição dos seus sonhos em câmera lenta. Quem disse isso foi o pastor Tiago Brunet. A distração é a destruição dos seus sonhos em câmera lenta. E a distração, irmão, ela não é pecado, mas ela te faz chegar atrasado no destino final. A distração te faz chegar atrasado nos seus objetivos, nos seus propósitos. A distração em nossa vida é algo que entra de forma sorrateira e às vezes nós nem percebemos. Quem é o irmão que nunca estava distraído num domingo e perdeu o horário do culto? Não se denuncie, irmão. Fala. Estava assistindo o jogo do Corinthians. Por que eu estou falando do Corinthians hoje? Eu nem gosto do Corinthians? Sei lá. Quem foi que nunca, por uma distração, não veio no culto? Não fala, irmão. A distração é alguém que não cedeu ao pecado, mas perde o alvo ao distrair-se com coisas que às vezes são até lícitas, são até boas, são até legais, mas roubam o foco de buscar intensamente a Deus. E sabe qual é o momento que geralmente a gente se distrai? A gente geralmente se distrai quando tudo está indo muito bem. Eu estou bem, minha família está bem, minha geladeira está, cheia de Danone, TV a cabo, carro na garagem, dinheiro para sair, tá tudo bem. Aí a pessoa se distrai e não busca mais a Deus. E é engraçado, não sei por que isso acontece. A pessoa ficou doente, já começa a buscar Deus. Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. Não tem mais distração. Aconteceu algum acidente, alguma coisa, a pessoa, é Deus. A distração foi embora. Não quer assistir um negócio? Não quero saber. Não, eu não estou bem. Senhor, tem misericórdia, eu vou jejuar, vou orar. A gente só não paga penitência porque a gente não faz isso. Mas Jesus, eu vou fazer o que for preciso. Acabou a distração. Lembra o rei Davi, que estava distraído, tranquilo, quando tudo ia bem, ele ganhava todas as guerras, e ao invés de ele estar lá com o seu exército, no campo de batalha, ele falou: não, vou ficar aqui de boa, está tudo bem, o reino está sob controle. Aí ele foi andar no palácio e viu lá Batseba, cometeu adultério e tudo mais que vocês já sabem. Foi no momento em que tudo estava indo bem, e ele esqueceu do seu Deus naquele momento e cometeu aquele pecado. Quando Moisés pediu para Faraó libertar o povo, para adorar a Deus, o que Faraó fez? Está lá em Êxodo capítulo 5, versículo 5. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa, e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? No mesmo dia, o Faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes, responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota, são preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. O que esse Faraó fez? Esse pessoal está distraído.
Eles estão com pouco serviço. Dá mais serviço para eles. Aí eles vão parar de querer ir buscar a Deus. E esse quadro, irmão, retrata a estratégia que Satanás usa até hoje na nossa vida. Faraó aqui é uma figura de Satanás hoje. E qual que é a questão? O que ele faz na nossa vida? Eu vou dar mais coisas para eles se distraírem. Eu vou dar mais coisas que vão deixar eles distraídos. E eles não vão ter tempo para clamar a Deus. Eles não vão ter tempo para buscar a Deus. Eles não vão ter tempo para orar. Eu vou dar mais coisas. Mais isso, mais condições daquilo. Mais entretenimento, mais diversão. Você tem tempo de buscar a Deus? O que toma o seu tempo? Antigamente, na antiga aliança, eles falavam de guardar o sábado. Mas nós sabemos que na nova aliança agora, o sábado é Jesus. O nosso sábado é Jesus e o nosso descanso é Jesus todos os dias. Mas a questão não é essa. Antigamente eles guardavam um dia, só para se dedicar a Deus. E nós temos todos os dias para nos dedicar ao Senhor. Jesus é o nosso sábado. Mas qual o tempo que a gente tem separado para Deus? Pensa aí, irmão, nessa semana, se você for contar em minutos, quanto tempo você ficou junto com Deus, orando, falando com o Espírito Santo, lendo a palavra ou pensando no Senhor? E quanto tempo você ficou distraído com as coisas que você gosta nessa semana? Só pense para você ver. A distração está causando o esfriamento nos cristãos. Sabe o que acontece aqui na igreja? Eu tive uma reunião com a liderança essa semana, e eu perguntei, o que está acontecendo na igreja? É a distração. Veio a pandemia, aí com a desculpa da pandemia, todo mundo podia ir para todo lugar, só não podia vir para a igreja. No começo da pandemia, não, a hora que abrir a igreja, nossa, e os pastores, não só eu, os pastores, irmão, a hora que abrir a igreja, eu tenho que pôr cadeira aqui, ó. Ixi, irmão. A pandemia só fez um filtro daqueles que realmente querem o Senhor e daqueles que realmente preferem estar com as suas distrações e viver as coisas que eles querem. Aí passou um ano de pandemia e as coisas foram melhorando, falando, não, agora pode 50% da igreja. A igreja vai vir aqui. Aí eu subo aqui em cima e vejo as cadeiras vazias. Distrações. Nós não podemos apenas vencer o pecado e sucumbir às distrações. Nós temos que vencer as distrações em nossa vida. Na parábola da grande ceia, Jesus tratou exatamente disso. Olha comigo lá em Lucas capítulo 14, versículo 16. Olha o que Jesus disse. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham. Desculpa, está tenso. Venham, pois já está tudo pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. Acabei de comprar uma casa, eu acabei de comprar uma chácara, desculpa, eu preciso ir lá pescar. Eu acabei de comprar um empreendimento, eu acabei de comprar isso, desculpa. Jesus, Senhor, eu não posso ir nesse banquete. O Senhor vai ter que me desculpar, mas o que eu comprei, a minha propriedade é mais importante. O outro disse, cadê? O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. O que são essas 5 juntas de boi para nós hoje? Acabei de arrumar um trabalho, Senhor. Me perdoe. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que ir lá ver o meu serviço. O equipamento que eu comprei é novo. Eu vou fazer dinheiro. Jesus, desculpa, eu não vou poder ir no banquete que o Senhor está dando aí. O Senhor vai ter que dar licença porque eu comprei isso novo. Tem a ver com dinheiro, com meu trabalho. Eu não vou poder. Estou indo experimentá-la, desculpe. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Ó, irmão, eu não vou na igreja.
por causa... Não vai, irmão, acabei de casar, eu tô lua de mel, irmão. Não, não posso ir porque hoje eu tenho que ficar em casa, uma pipoquinha. E eu já vou abrir parênteses novo, porque o pessoal não me interpreta errado depois. Deus, família, depois trabalho e igreja. Não estou falando para você deixar de cuidar da sua família para vir para a igreja, ok? Bem explicado? Mas a questão é, Senhor, eu não posso fazer as suas coisas, eu não posso porque eu estou distraído. Eu estou distraído com a minha namorada, com o meu namorado, com o meu esposo, com a minha esposa. Eu estou distraído com a paquera, eu estou distraído com o meu casamento. Eu não quero, eu não posso, não posso ir no convite. Chama outro. Vamos continuar o texto? O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Sabe o que acontece na nossa vida? Por causa das distrações. Muitos de nós perdemos o convite de Deus por causa das distrações. Às vezes eu e você, nós perdemos um convite de Deus, dourado, escrita pela mão do próprio Deus para a nossa vida, porque nós estamos distraídos. Mas era algo bom. Tem gente que faz campanha: Jesus, eu queria tanto a minha casa, não é bom? Irmão, lógico que é. Deus deu sua casa. Mas era algo bom. Eu fui promovido no trabalho, agora eu sou empresário, business. Agora, isso não é bom? É bom. Eu me casei, aleluia, para glorificar de pé, igreja. Ele casou, ela casou. Não é bom? É bom. Mas às vezes, mesmo coisas boas podem tomar o lugar de Deus na nossa vida. Mesmo coisas boas podem tomar o lugar de Deus na nossa vida. E nós podemos acabar perdendo o convite de Deus por causa das distrações. Às vezes são bênçãos respondidas por Deus, mas acabam tirando o nosso foco de Cristo. Filhos, cônjuge, propriedades, empregos, jogos, hobbies. Deus, por sua infinita bondade e misericórdia, às vezes nos concede nossos brinquedos, nossas bênçãos. Eu até brinquei esses dias, falei para a Ruth, que todo homem é um menino que cresceu, mas que continua gostando de brinquedo. A diferença é que os brinquedos é mais caro agora, né? Os brinquedinhos mais caros. A gente gosta de uns brinquedos, né, irmão? Os carros, os negócios, os brinquedos ficam mais caros, né, Roberto? Uns brinquedos mais caros. Mas essas coisas boas que Deus dá pra gente, não pode tirar o foco do nosso relacionamento e do amor que nós temos que ter para com o Senhor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 32, diz o seguinte: gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua esposa, a sua mulher. Por isso que Paulo falou assim: irmão, eu prefiro ficar solteiro para servir a Deus. Mas se você for ficar se abrasando, vai, casa logo. Mas aqui o contexto é o seguinte: eu sei que você se casou, então você tem que dar atenção para o seu marido e para a sua esposa. Só que Paulo falou assim: eu queria vê-los livres dessas preocupações. Vamos continuar. E está dividido, tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas desse mundo, em como agradar o marido. Olha o que Paulo diz: estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, para não lhe impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. O que isso quer dizer? São coisas boas. Deus instituiu o casamento, mas às vezes as coisas boas te distraem. E você não chega no seu destino final. E você perde o seu propósito, você perde o seu foco, você perde o seu alvo. Coisas boas aos olhos de Deus, que Deus concede, podem nos distrair. O tempo que gastamos com a distração é o mesmo tempo que gastamos lendo a Bíblia, orando, trabalhando para o Senhor?
Eu vou falar, irmão, isso é difícil até para mim, porque eu gosto de assistir um filme. Mas eu tenho que policiar. Às vezes eu estou assim, é engraçado, irmão. Eu estou num momento que eu estou tranquilo, é aquele momento que eu falo assim, agora. Almofada, sofá, TV, esposa dormindo, filha dormindo. Eu falo, agora eu vou assistir aquele filme. Aleluia. Aí eu começo assim, Espírito Santo. É, né? E eu? Você vai assistir mesmo? Eu falo, faz mancado esse negócio aí. Às vezes eu assisto, às vezes eu desisto, falo, tá bom, já entendi. E às vezes eu durmo, né? 5 minutos assim eu estou assim. Segunda coisa, até o serviço ao Senhor pode se tornar uma distração. Ministério, ativismo religioso. Às vezes você está aqui dentro da casa do Senhor, fazendo as coisas para Deus, e está tão distraído em querer fazer, que você não faz nada. Vocês lembram do episódio de Marta e Maria? Lucas capítulo 10, versículo 41. Vamos ler. Lucas 10, 41 e 42. Às vezes o serviço na casa do Senhor te distrai. E você perde o foco. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada, ou tem outras versões que falam distraída, e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Marta convidou Jesus para almoçar na casa dela. Irmão, presta atenção em mim aqui, ó. Se você convida Jesus para comer na sua casa, as irmãs que cozinham aí, você ia fazer um miojo para Jesus? Eu acho que acredito que as irmãs aqui iam fazer até um manjar, né, Sueli? Lasanha, cadê a Anice? A lasanha. E aí tem umas irmãs que falam um monte de coisa gostosa, eu não vou falar, senão eu vou deixar de falar de alguma irmã. Mas Marta falou assim, não, o Senhor Jesus está aqui em casa, foi cozinhar, foi mexer nas coisas, e limpar, e arrumar. Isso era ruim? Porque muitas vezes a gente senta madeira na Marta, né? Mas se você recebesse Jesus na sua casa, você ia receber ele de qualquer jeito? Irmão, você ia limpar tudo, fazer não sei o quê. Aí Maria falou, não, eu quero ficar aos pés do Senhor aqui. E Jesus falou, essa é a parte boa. Por quê? O que Marta estava fazendo era bom? Sim. Só que melhor ainda era estar aos pés de Jesus. Marta estava distraída com serviços, com os afazeres, com coisas. E Maria estava simplesmente aos pés de Jesus. E Jesus falou assim, essa é a parte boa. Ó, ela não está distraída. Eu vou estar aqui uma vez só. Quando Jesus está na sua casa, você fica junto com Ele ou você está preocupado fazendo outras coisas? Jesus já esteve dentro da sua casa? Ou Ele está dentro da sua casa? E você fica preocupado fazendo o que dentro da sua casa? Olha que Jesus disse que aos pés dEle é a melhor parte. E essa não lhe será tirada. Então nós vemos que algumas coisas podem nos distrair. Eu falei da distração, eu falei que o serviço ao Senhor pode ser uma distração. E essa, irmãos, eu quero que você preste muito atenção. Amizades podem te distrair. Irmão, os amiguinhos, as amiguinhas, as migas, os migos, podem te distrair e fazer você perder o seu propósito. Vocês conhecem o caso de Aminon e Tamar, os dois filhos de Davi? Abram comigo em 2 Samuel capítulo 13, versículo 1. A leitura é um pouco extensa, mas eu preciso ler para vocês entenderem o que aconteceu. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Ou seja, ele se apaixonou pela própria irmã, ok? Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meio-irmã, Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aminon, preste atenção, tinha um amigo muito astuto, chamado Jonadab. Ele era primo de Aminon, e Aminon era filho do rei Davi.
filho de Simeia, irmão de Davi. E ele perguntou a Aminon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Então disse Jonadab, olha o conselho do amigo. Vai vendo? Vá para a cama e finja estar doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permita que minha irmã Tamar venha me dar de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e ela me servisse, assim poderei vê-la. Aminon atendeu e deitou-se na cama, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse, eu gostaria que a minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio, vá à casa do seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Assim Tamar foi à casa do seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem. Depois que todos saíram, Aminon disse a Tamar, traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão, mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse, deite-se comigo, minha irmã. Mas ela disse, não, meu irmão, não me faça essa violência, não se faz uma coisa dessa em Israel, não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me de minha desonra? O que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, e ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvir, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira ela. Levantou-se e falou para ela, levante e saia. Irmão, uma amizade ruim vai te distrair. Aminon estava com aquela tentação, aquele desejo louco na carne dele. Só que Aminon não iria fazer aquilo. Mas ele andava com amigos que distraem. Um amigo desse que levou Aminon à morte. Aminon morreu pelas mãos do próprio irmão. Tudo porque ouviu o conselho de uma amizade que não deveria ouvir. Jonadab foi uma grande distração na vida de Aminon. Nós podemos ver, irmãos, isso é até um ditado, diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Não é? É um ditado. E muitos de nós às vezes nos distraímos por causa de amizades, que ao invés dessa amizade te ajudar, ela te atrapalha. Ao invés dessa amizade te puxar do buraco, ela te dá um conselho que acaba de te enterrar no buraco. E nós vemos que, lembra de José? José poderia morrer nas mãos dos irmãos, mas José não morreu. Davi poderia morrer pelas mãos de seus irmãos, quando ele foi ungido, mas não morreu. E você sabe por que ele não morreu? Porque quem decide o seu destino é o pai, não é os irmãos. Quem decide o seu destino é o pai, não é os irmãos. Quem decide o seu destino é o pai, não os irmãos. Mas, quando escutamos quem não devíamos escutar, nós podemos dar legalidade de nosso destino ser alterado. Selecione as suas amizades. E eu vou bater numa tecla aqui para vocês entenderem. Amar ao próximo é diferente de relacionamento. A Bíblia diz, ame ao seu próximo como a ti mesmo. A nossa obrigação é levar Jesus a todos. E eu disse na semana retrasada que amar é uma decisão. Não é porque a pessoa merece. Eu decido amar, mesmo que falou mal de mim. Eu decido perdoar e amar. E se precisar, eu ajudo de novo. Só que isso é diferente de relacionamento. A nossa obrigação é levar Jesus a todas as pessoas, mas não são todas as pessoas que vão sentar na nossa mesa e que você vai compartilhar os segredos do seu coração. Cuidado com as suas amizades. Elas podem te distrair. Você pode perder o rumo, o propósito, o alvo, por causa de amizades que não deveria ter.
Reveja suas amizades. Você tem amigo que já te colocou numa furada? Numa armadilha? Reveja suas amizades. Eles estão te distraindo do seu propósito. Nós temos que entender que nós temos que ter amigos que, como a Bíblia diz, foram enviados pelo próprio Deus para ser bênção em nossas vidas. Uns têm Jonadab como amigo, outros têm o Espírito Santo como amigo. Quem você tem como amigo? Alguns amigos, ao invés de te aconselharem, não faz aquilo não, aquilo é errado. Pelo contrário, acabam te dando estratégia. Se você fizer aquilo, dá certo. Vai por aqui, por aqui, por aqui. E você pode acabar caindo em desgraça. Assim como o Aminon caiu. Ande com amigos que te ajudam a ressuscitar e realizar os seus sonhos. Não amigos que tentam te distrair dos seus sonhos. Ande com amigos que vão te colocar um bálsamo nas suas feridas. E não amigos que vão aumentar esse machucado. Outra coisa, críticas nos distraem. Se você estiver fazendo algo para Deus, irmão, você pode ter certeza que você vai ser criticado. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Se você se propor a fazer alguma coisa para Deus, você pode ter certeza que você vai ser criticado. E nada pode nos distrair do que Deus nos chamou para sermos. E as ofensas, as críticas, elas nos distraem. Tiago, vem aqui. Vai ali. Dá a mãozinha, meu filho. Sexta-feira retrasada, eu estava aqui orando, nosso período de oração. E eu tive uma semana um pouco chata. Muita coisa. E a gente é humano, nós somos humanos. Eu estava com a mente, como diz a Ruth, com a mente barulhenta. Essa vocês anotam, mente barulhenta. Eu estava orando aqui e o Senhor falou para mim assim: não olhe nem para a direita e nem para a esquerda, olha para mim. Chama o Tiago aí, alguém? E Jesus disse, o Espírito Santo disse isso para mim: não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, continue olhando para mim. Eles estão tentando te distrair. Pode ir. Isso foi na sexta-feira. Sexta-feira. Passou, teve o culto domingo. Segunda-feira. Aí veio uma distração através de uma ofensa. Você é um péssimo pastor. Você é um falso pastor. Você é um pastor falso. A sua igreja só sai gente da sua igreja porque você passa a mão em cima de coisas erradas. E sexta-feira o Espírito Santo falou para mim: cuidado que eles estão querendo te distrair. E veio isso. Irmãos, eu fiquei bem chateado no dia. Até porque aqui não corre óleo ungido. Corre sangue. Mas aí eu decidi perdoar, decidi amar e está resolvido. Mas a questão é, eles estão tentando te distrair. A crítica, a calúnia, a acusação vai tentar te distrair para você perder o alvo. Eu tenho um foco, eu tenho um objetivo. Eu falo igual Neemias: eu estou fazendo um trabalho importante para parar de fazer ele e dar atenção porque os outros estão falando. Neemias disse assim: eu não posso parar a obra de Deus, porque eu tenho algo importante para fazer. Sabe o que Neemias disse? Versão atualizada 2021. Fala com a minha mão. E eu não estou atacando ninguém. Estou dizendo para você: não deixe as críticas te distraírem. Não deixe as críticas te desafiarem e tentarem fazer você pensar que você é algo que você não é. Não olhe para a direita nem para a esquerda, olhe para Jesus. Olhe para Cristo. Porque sabe o que acontece? As pessoas criticam a gente. E a gente começa a ter uma confusão de identidade.
E a confusão da sua identidade pode te distrair. Qual é a sua identidade? A distração, ela quer colocar em xeque quem você é. Eu acho que eu sou um péssimo pastor mesmo. A igreja está saindo gente, os irmãos não vêm cultuar a Deus. Eu acho que eu sou um péssimo pastor. Mas aí o Espírito Santo me lembra quem eu sou. O Espírito Santo te lembra quem você é. Nunca faça uma adaptação do serviço ou do chamado de Deus para a sua vida por causa de um conselho de quem está sentado só escutando e não faz nada. Isso quem disse foi o pastor Tiago Brunet, não fui eu. A distração da identidade quer criar uma confusão mental em você para te atrasar no seu destino final. Hoje tem muitos cristãos que chegam atrasados em tudo na vida. Não conseguem administrar seu tempo, não conseguem gerir o seu dia, não conseguem ter foco, não conseguem buscar aquilo que é importante. Porque essa distração quer confundir a sua filiação. Entende uma coisa? Você é filho de Deus. Essa é a sua identidade. A distração tem colocado em xeque quem você é. Você está aqui dentro dessa igreja sentado agora, porque Deus te chamou, porque o Espírito Santo te trouxe aqui. Ai, mas alguém me chamou para ir na igreja. Tudo bem, mas Deus te trouxe aqui. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Não deixe nenhuma distração, não deixe nenhuma crítica levar e fazer você duvidar da sua filiação, da sua identidade. As pessoas, quando perdem a identidade, quando não sabem quem elas são, elas entram em conflito. E essa distração faz elas ficarem andando em círculo. Eu sou isso, você não é isso. A Bíblia diz que você é herdeiro junto com Cristo. A Bíblia diz que você é vencedor, que você herdou isso de Jesus. A Bíblia diz que você tem o próprio Deus habitando dentro de você, o próprio Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele é o selo de garantia que está dentro de nós. Esse é quem você é. Não deixe a distração te fazer pensar o contrário. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu vou te perguntar de novo: o que é importante para você? Qual o lugar do Espírito Santo na sua vida? O que tem te distraído? São as coisas boas? São as críticas? São as amizades? É a confusão de identidade? O que tem te distraído? Não é errado buscar coisas materiais, mas quando isso é mais importante que Deus na sua vida, o trono do seu coração está tomado por coisas e não por Deus. Não podemos trocar o que é eterno pelo que é passageiro, irmãos. Nós temos que ficar alertas, firmes na fé, não podemos nos distrair, não podemos baixar a guarda. Como eu disse, nas horas que a gente está tranquilo, é nessas horas que a gente não pode baixar a nossa guarda. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, sejam sóbrios e vigiem. Vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda em derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. O que está te distraindo? São as coisas boas da vida? Para que Jesus te chamou? O que Jesus chamou para você ser, para você fazer para Ele no reino? A gente não pode simplesmente viver numa rotina. Eu existo.
Eu acordo, faço as obrigações e durmo. Não, irmãos, preste atenção. Você é filho de Deus e você vive com propósito. Todos nós temos um propósito nessa terra. E não é beber, comer e dormir. É manifestar o reino de Deus. Não deixemos que as coisas nos distraiam. Pessoal do louvor, pode vir. O que está te distraindo, irmão? Conversa com o Espírito Santo. Eles vão cantar uma canção agora. Entenda o seguinte: quando Deus for a sua prioridade, pode vir o que vier. Não importa o que aconteça. Quando Deus for a sua prioridade, as demais coisas Ele vai acrescentar na sua vida. Quando as coisas não te distraírem, e Deus for exatamente a prioridade e ocupar o trono do seu coração, tudo aquilo que você tanto pede, Ele vai te dar com prazer. Você está prometendo, pastor? Eu não estou prometendo nada. A palavra dele diz que se nós, sendo maus, damos coisas boas para os nossos filhos, imagine o nosso Pai Celestial, o que não dará para nós. Então ore e fale com o Espírito Santo. Se for preciso pedir perdão para Deus, peça. Se arrependa por tantas e tantas situações em que você, distraído, preferiu outras coisas ao invés do Espírito Santo. Trocou o Espírito Santo por muitas situações. Fala com Ele agora. Aleluia. Filho, sem intimidade comigo não há como você vencer, sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar, sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei seu coração e vi o desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e lhe contar alguns segredos pra uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Verá livramento, sou eu seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que eu sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não lhe honrar. Filho, enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier, pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Verá livramento, sou eu seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que eu sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não lhe honrar. Mas sondei seu coração e vi o desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos pra uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer. Filho, enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier, pode também contar comigo,
seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas tu não será atingido, verá livramento. Sou eu, seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que eu sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não lhe honrar. Pai, em nome de Jesus, alcance cada um que está aqui, Senhor. Cada um que está assistindo essa ministração agora. Espírito Santo, vivifica isso nos corações. Que nós possamos fazer uma autoanálise dentro de nós e achar o que tem nos distraído, o que tem distraído a nossa atenção, o que tem distraído o nosso olhar, que ao invés de olhar para Ti, estamos olhando para outros lugares. Nós nos arrependemos, Senhor. Perdoa-nos, porque nós deveríamos olhar somente para Ti, nem para a direita e nem para a esquerda, somente para Ti. Que o Senhor venha nos ajudar, nos dar discernimento, e que nós possamos, papai, dizer não a essas distrações. Que nós possamos entregar o melhor para Ti, não apenas 5 minutos por dia, mas que num dia de 24 horas, mesmo que nós tivermos outras tarefas, o nosso pensamento esteja conectado com o Seu, porque a primazia, o primeiro lugar do nosso coração tem que ser o Seu. Alcance a cada um, Senhor, que está aqui, cada um que está assistindo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você, por algum motivo,